Olá, galera! Bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Pausa para o Essencial. O podcast mais saudável que existe. Pausa para sua tranquilidade, para ativar o seu cérebro, sua mente, seu coração, trazer o seu sentir para esse momento, cuidar da sua saúde, de dar outra visão para o seu bem-estar. Estamos aqui juntas para trazer uma nova perspectiva de saúde, de um olhar diferente para problemas do dia a dia, para as nossas questões humanas mesmo, para dar experiências nossas do cotidiano, compartilhar bastante conhecimento com vocês. Espero que seja super divertido e você aprenda muito com tudo que a gente vai falar. Então, a Nawal é nossa Health Coaching. Ela vai falar um pouquinho disso pra gente. A Wafa Smile é uma empreendedora da área de marketing que está aqui como uma entusiasta no assunto bem-estar. E ela acompanha bastante tudo que o ser humano também pode ter de dúvidas e está aqui para somar com a gente. Olá, meninas. Perfeito. Como sempre, eu adoro participar. Como ela falou, eu sou uma entusiasta. A gente estava conversando um pouco antes aqui, eu conheci a Nawal, que é uma Health Coaching. Eu aprendi já bastante coisa, eu acho que vai ser interessante para todo mundo que elas têm para passar hoje. Coisas que eu nunca imaginava na minha vida, que o formato como a gente pensa, né? A gente pensa de uma forma tão natural que muitas vezes a gente tem que se descobrir de maneiras diferentes para a gente poder se libertar. E eu fiquei assim, mas eu preciso me libertar de uma coisa que eu nem sei às vezes que eu preciso me libertar. Então, eu acho que esses insights é o que a gente vai trazer hoje aqui no podcast. E eu vou, de uma maneira leiga, eu vou tentar fazer algumas perguntas olhando de um olhar de fora, de quem não é um profissional da área. Ou seja, como se eu fosse alguém que estivesse chegando, contratando um trabalho da Nawal, um trabalho da Andrea. O trabalho das duas, pelo que eu entendi, se interliga demais. Da match. Né? A dor com o comportamento, né? A dor principalmente, né? As dores emocionais que envolvem com as dores físicas e como isso pode ser resolvido sem precisar de médico. Então, eu acho que vai ser muito bom esse nosso bate-papo, né, Nawal? É isso mesmo. Bem-vinda ao nosso super episódio casa. Pilares do Bem-Estar. E aí fala um pouquinho do que é o Health Coaching, que tem bastante nos Estados Unidos, eu sei, mas aqui no Brasil acho que isso ainda é muito novo. Acho que era melhor ela contar um pouquinho da trajetória dela, já conta, né? Porque como que isso bateu, né, no seu coração. Falaram que ela é nômade. Tem algumas experiências internacionais aqui também. Eu acho que é bom trazer outros comportamentos também. Sim, olha, tudo começou quando eu mudei para o Líbano, em 2016. Eu estava lá, eu estava sentada, eu lembro que era dezembro. Eu desliguei a luz da sala, eu sentei e eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, porque minha vida tinha parado naquele momento. E, do nada, uns minutos depois, eu vi no Instagram, abri o Instagram e eu vi que ia começar um curso no mês seguinte sobre Health Coaching. Eu nunca tinha ouvido isso. Caiu Nunca, no colo, sabia. caiu no colo. E no Líbano ainda, né? Não, é internacional, é em Nova York, só que eu podia fazer online. Você tinha um inglês fluente, né, para começar. Sim, porque eu fiz faculdade em inglês, Então, eu não pensei duas vezes. Eu me inscrevi, era dia 27 de dezembro, dia 25 de janeiro, foi a primeira aula. E é uma profissão que existe há 20 anos. Olha só. Eu não sabia. É que era a hora certa. Os Estados Unidos tem a cultura do coaching, né? A gente que ainda faz parte, para quem não sabe, dos pilares de uma empresa ter um coaching. Então, imagina um health coaching deve fazer parte de um estado de saúde também, né? Assim como terapia, mas eu acho que psicólogo. também, assim, no meu ver, no Brasil, eu acho que isso acabou se perdendo um pouco, né? Todo mundo agora pode ser coach de alguma coisa. É que agora também, bom, por exemplo, eu para me formar como coach foi um ano inteiro. Então, já hoje, eu não sei, né? Eu confio no instituto que eu me formei, aí sim. Mas aos outros, eu não sei, de verdade. Porque, sim, tem coach para tudo.
E eu acho que são diferentes, os conceitos que eu trabalho, que eu aprendi, são diferentes. Então, eu não sei se são escolas diferentes, não sei. Talvez então, aí vai... cada um... Não, talvez isso vai elucidar a dúvida de muita gente que já contratou o coaching ou já teve alguma experiência, até mesmo ruim, com algum coach. Claro. Porque o que você traz é uma experiência de fora para nós aqui no Brasil, né? Então, eu acho que isso é legal. Sim, é bom você... Tem gente que teve experiência ruim com coach e tal, mas aqui também isso acontece em qualquer área, né? Na medicina acontece, no comércio acontece. Às vezes você não tem uma boa experiência com um profissional, outra pessoa tem, porque às vezes vocês não conectam. A gente tem que entender isso, né? O profissional tem que conectar com a pessoa, senão não tem cura, não vai acontecer. É igual quando você vai numa loja, se você não conecta com aquele produto, com aquela pessoa que está te atendendo, você não compra. Exato. Mesmo você querendo aquele produto. Então, tem que existir aquela conexão. Eu acredito no coaching do jeito que eu venho fazendo, né? E as pessoas que eu conheço do mundo do coaching também, e ajuda, não para ocupar o lugar de um profissional, mas para completar, sabe? É uma coisa mais holística, mais integrativa. É assim que eu vejo o mundo do coaching. Bacana. E aí, os pilares do bem-estar. Wafá, o que você entende aí por bem-estar, como fora da área da saúde? Então, bem-estar para mim está super atrelado à questão da felicidade. Então, se eu estou feliz, eu estou bem. Não adianta nada eu estar com alguma angústia, eu ter algum problema, e aquilo ali vai me consumindo. Consome meu corpo, consome minha energia, eu não tenho vontade de fazer nada. Então, eu acho que assim, você fica meio... Parece que perde o gostinho da vida, quando você... não está feliz com alguma coisa, né? E vocês aí de casa, o que vocês estão achando? Escreve aí nos comentários, bate um papo também com a gente nesse pós, né, podcast, para a gente saber o que vocês acham de bem-estar. Quer dizer, eu preciso ter uma doença, eu preciso ter uma dor, eu preciso ter uma angústia, a saúde mental não está legal. É uma linha tão tênue, uma linha tão fina, né? Essa parte de estou doente ou não, ou eu preciso de algum profissional da área da saúde ou não, que a pessoa se perde também, né? Mas sabe qual é o meu maior medo? E é uma das coisas que eu acabo te perguntando, né? E aprendendo muito com a questão do bioalinhamento, é a questão, assim, justamente do que a gente estava falando, de eu não perceber alguma coisa dentro de mim que está acontecendo, que para mim é normal, e ela não é normal. Exato, entendeu? É uma linha muito fina, né? Todo mundo tenta se acostumar com os seus problemas. Ou põe embaixo do tapete, a poeirinha. E uma vez que eu participei, né, que eu quis conhecer o bioalinhamento e tudo mais, aí você até me perguntou, né? Não, fala um pouquinho, o que tem alguma coisa? Não, eu tô ótima, não tenho nada, tá tudo bem. Aí ela assim, aí ela começou a identificar várias coisas ali, ligações principalmente com mãe, ligações com a barriga da mãe, coisas que hoje a ciência nos traz. É porque a fala às vezes está pessimista, né? A fala às vezes está te levando para um processo de doença até alimentar, né? Não é um caso de doença que precisa assim, nossa, vou ao médico por conta disso, mas às vezes você fala, poxa, eu tô falta de motivação, fadigada, sem dormir direito. Ambiente tóxico. Ou tipo, tô trabalhando, o dia a dia tá legal, mas o filho, o marido, de repente ali não tá tão bacana, não tenho tanta energia para um, tanta energia para outro, né? Então a própria mulher hoje em dia vai se escondendo atrás do trabalho mesmo, né? Atrás da ocupação. Será que ela está ocupada, preocupada ou está tudo, né? Então ela vai se ocupando cada vez mais de muitas obrigações, e que horas entra o lazer? Então acho que, pelo que eu entendi, né, o Health Coaching vem para te falar de alguns pilares que no bioalinhamento, na osteopatia, falamos de algumas coisas em relação a isso, né? Os principais estresses hoje em dia, né? Então, estresse financeiro, estresse de vida, ansiedade, insônia, enfim, muitas coisas pontuais, mas que ela vai nos dar um outro olhar sobre esse pilar do bem-estar. O que é, Ná? Vamos lá. Então, bem-estar, né, para começar, a definição de bem-estar é aquela sensação de segurança, tranquilidade, conforto em corpo, mente e alma. Então, não é, eu estou bem, eu não sinto nenhuma dor, então eu tenho bem-estar. Não. É uma coisa bem mais profunda, bem mais completa, né? Isso que é o bem-estar.
Como entender o que é o corpo, mente e alma, para mim é super simples. Eu gosto de ver a vida de um jeito simples, né? Resolver as coisas. Eu sempre procuro uma solução o mais simples possível, né, para tudo. Então, para mim o corpo, muita gente fala que o corpo é o templo. Só que eu não gostei desse conceito porque para mim o templo é um lugar que fica ali, é estático. E o nosso corpo não é. Eu prefiro olhar para o corpo como veículo. Que isso, muita gente também acredita nisso, né? Que é o veículo da nossa alma. Agora, a nossa mente, para mim, é o GPS. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio. Então, eu escolho o destino que eu quero chegar. Igual o GPS. E ele vai traçando aquele caminho. Então, isso envolve muito trabalho de autoconhecimento. Você saber primeiro identificar teu destino. Porque a maioria de nós chega no destino e diz, como é que isso aconteceu comigo? E não percebeu que eu tô fazendo aqui? Ele decidiu isso e não percebeu. Com escolhas e tal. E a alma é aquele motor, é aquela força que se nutre de uma fonte infinita. Mas sem esse motor, a gente não é nada. Um corpo, uma pessoa quando ela está morta, por que ela perde a vida? Porque a alma saiu. Então, a matéria em si, o motor em si, a mente em si, o corpo e a mente, eles não são nada sem essa alma. Não conseguem existir. Então, a gente tem que entender que todos os dias, toda hora, a gente tem uma escolha para fazer que ou nos aproxima ou nos afasta, né, do bem-estar. Agora, para alcançar esse bem-estar, a gente entra no que eu estava explicando para vocês, né, que são os tipos de alimentos. Que tem o alimento secundário e o alimento primário, que não tem a ver com comida. O alimento secundário é a comida do nosso prato, mas o alimento primário são os relacionamentos, a espiritualidade, a atividade física, a profissão, ou o que a gente faz todos os dias. Porque, às vezes, o que eu faço todos os dias não tem a ver com a minha profissão. Que é quando a gente também entra muito na parte das mães, das donas de casa, que elas vivem um grande problema, às vezes, de autoimagem, de autoestima, porque elas acham que elas não estão fazendo nada. Estão fazendo muito. Então, o equilíbrio desses alimentos primários vai definir tudo na minha vida, o meu bem-estar, e também vai definir a minha escolha na hora de comer. Se eu tenho algum problema profissional, se eu tenho algum problema em relacionamento, se eu tenho algum problema na parte de atividade física, espiritualidade, eu vou descontar na comida porque eu vou tentar preencher um vazio com comida. Por quê? Porque a comida é uma fonte de prazer e de satisfação. Só que aquilo nunca vai preencher, a comida nunca vai preencher um vazio de um relacionamento tóxico, algum problema que eu tenho de infância, sei lá, qualquer coisa. Uma frustração financeira, né? Uma falência. Então, começa, com o tempo, acaba virando uma alimentação compulsiva. E a pessoa não percebe, não sabe de onde vem aquele vazio. Porque vai tentar preenchendo, mas é algo sem fundo, porque aí não tem vazio nutricional. E muitas vezes parece assim que a pessoa, o prazer e a diversão dela tá na comida, né? Sim. Tá ligado muito àquele conforto que a gente conversou, comigo, né? O conforto de você estar numa casa, podendo pedir iFood, que aconteceu muito na pandemia. As pessoas aumentaram, né, do seu tamanho, seu peso, por conta de... não posso sair, né? Então, como que eu não ver meus amigos? Como eu não vou ter um lugar para viajar? Como? Quer dizer, comida, né? Peste, lixo, enfim, tudo que imaginou. E aí, para correr atrás do prejuízo, foi difícil começar de novo. Isso mesmo. Tem pessoas que trabalham a parte de alimentação compulsiva e a gente recomenda elas abraçarem as pessoas que elas amam mais. Tipo, um abraço de 10 segundos. A gente acha que é pouco. Tenta abraçar uma pessoa por 10 segundos. Nesse abraço, quando passa dos 8 segundos, já tem uma liberação de ocitocina e outros hormônios da felicidade. Então, que dica importante. A Wafá tem uma filha autista. Abracem as pessoas. O namorado, o marido de todos os dias, pelo menos eu já vi de sexóloga, hein? 5 segundos de beijinho todo dia, senão o casamento, esfria. Outra dica. Gente, 2 dicas muito rápidas aqui, hein? Pega essa... O abraço e o beijo. Um abraço e um beijo. Mas é tudo por liberação, realmente, né? Do hormônio da ocitocina, para aumentar esse relacionamento. Mas quantos abraços por dia? Ao máximo que você puder, mas não pode durar menos de 8 segundos. Ah, tá. Tem que ficar ali abraçadinho 8 segundos. E no caso da minha filha que é autista?
Que a amiga, sai. Ih, aí você vai ter que segurar Aí um, você dois. vai Vamos ver- contar Vem junta. cá, vem cá. Vamos contar junta. Isso. Boa A Andréia dica. tentou contar, não conseguiu. De liberação do crânio, né? Que você tava fazendo, isso, que é um negócio... do bioalinhamento, né? É. Pra ajudá-la. Aí ela, vamos contar até 60. Aí ela só conseguiu até 30. Bom, mas a gente vai treinando também, Claro, né? 8 segundos. É. E eu, ao Alfá, somos mãe, então a gente já fica sentindo falta dos filhos. E os filhos fazem a sua comunicação pela falta, né? Então Sim. eles já começam a ir mais atrás. Então, olha só como a falta do contato físico, né? Aí, falando de isolamento na pandemia, assim, né? Tem gente que ainda está com fobia A social. minha filha tem compulsão alimentar. Ela é autista. E eu agarro muito ela. Eu sou muito, assim, amorosa, sinestésica. O pai também. O irmão, então, nem se fala. É um grude que fica, sai, Amir. Ele, não, você é muito linda. A gente abraça muito ela nesse ponto. Isso a gente faz. Que bom, porque isso cria uma memória afetiva que vai ficar na cabeça dela pro resto da E ela se torna mais carinhosa também? A pessoa se torna mais carinhosa? Sim, agora, com o tempo, você vai vendo a personalidade dela, né? Que ainda tá... Existem pessoas que são mais e menos afetivas. Também tem... Isso já seria tema para outro episódio, né? Mas você tem muito tema. Você teria que entender qual é a linguagem de amor da tua filha. Às vezes não é o contato físico, então... Talvez é por isso que ela não gosta muito do contato físico. Se for o caso dela, né? Porque são 5 linguagens. Tem palavras de afirmação, tem presentes, tem atos de serviço. Então, aí você teria que descobrir qual é o jeito dela amar. Olha, uma outra dica aí, gente. Não é só o abraço, então, né? E aí a gente pode falar um pouquinho de cada um deles? Sim. O ato de serviço, por exemplo, é a linguagem do amor, onde a pessoa gosta de ser servida, de você preparar uma comida para ela, de você fazer uma massagem, de você... Tem o de presentes, que é aquela pessoa que gosta de ganhar presentes, ou um detalhe, tipo, eu tava no shopping, olhei isso, lembrei de você e trouxe. Olha, um grampo de cabelo. Ela usa grampo de cabelo. Sim, dei um porque grampo eu sei de que cabelo. você... Ou eu ouvi você falar outro dia que você precisava de um... Não sei, de um... Sabonete, sei lá. Sabonete de rosas que você gosta. Então, passei e vi, comprei. Detalhista. Entendeu? Então, tem essas pessoas. Tem as palavras de afirmação, que são aquelas pessoas que gostam de ser validadas. Elas precisam ser validadas. Tipo, que linda que você tá. Nossa, você é demais. Nossa, que podcast fantástico. Nossa, você é super inteligente. Isso geralmente, o homem gosta disso. O homem gosta muito disso. A mulher também. Todos gostam. Mas o lado masculino precisa de ser validado. E o outro é o contato físico, que é o abraço, às vezes um carinho, segurar na mão. Então, são esses os galera, principais. vamos prestar atenção aí. Anotem. Né? Volta. Qual dos 5 mais combina aí com a pessoa amada, com o filho, você, né? com você, né? Mostra o podcast para a pessoa que você gosta também, para falar, olha, eu sou esse aqui, ó, eu sou o seu servido. Faltou um. O tempo de qualidade. Falei 4. Tempo de qualidade são aquelas pessoas que gostam de passar tempo juntas. Por exemplo, eu me sinto amada se eu sentar com o meu namorado, com o meu esposo, para tomar um café 5 minutos só por dia. Esse momento só eu e ele, sem TV, sem celular, sem nada... Isso é o que me faz sentir amada. Se eu tenho essa linguagem de amor primária, não é a minha. Então, as pessoas que precisam desses momentos a sós, então elas têm a predominância desse tipo Tempo juntos. Sim, de linguagem do amor. Então, quanto mais eu me conheço de novo, né, mais eu Isso. consigo aumentar a comunicação com os relacionamentos também, né? Porque Evita comunicação, quem não se comunica não se relaciona. Né? Evita muita infelicidade também. Então. É o que falta, né? Falta bastante comunicação hoje em dia, ainda mais com a parte de relacionamento humano mesmo afetado na pandemia. Então, se você conseguir ir voltando devagar, uma ligação, né? Um olhar, porque às vezes o trabalho é tão corrido, a gente não consegue parar um pouquinho, respirar e lembrar de alguém que de repente está sentindo sua falta, ou você está sentindo falta dessa pessoa também, né? Sim, Faz parte dos pilares do bem-estar, o relacionamento humano. Então, e
Falando em pilares de bem-estar, para mim os alimentos primários são os pilares do bem-estar. Por que a gente chama de alimentos primários? Porque eles são aquilo que nos nutre assim num nível profundo, aquilo que deixa você de alma. Que faz você sorrir, assim, você está sentada e você lembra e você sorri. Aquilo, não existe comida no mundo que te dá esse tipo de satisfação, de um abraço, de um contato, de um relacionamento bom, da fé. Eu que atendo pessoas todo dia, vocês imaginam só. De repente é um empresário ou empresária que já tem sucesso profissional e financeiro, é o sentido, é o propósito de vida mesmo, não está também trabalhando por trabalhar, né, o que realmente gosta de fazer. Aí, sei lá, é budista ou muçulmano ou católico, mas que exerce, assim, lê, ora, faz tudo certinho, até medita, que às vezes você pede tanto para o paciente fazer, ele não vai, mas tem esse perfeito que vem e medita todos os dias, 40 minutos, aquela perfeição, né? Aí faz o exercício na academia, porém, tá muito sozinho. Uhum. É do interior, ou tem uma família conturbada, enfim, mora sozinho, faz home office e não tem mais relacionamento com ninguém. Não tem uma rede de academia que vai, não tem um grupo de amigos que frequentam. Às vezes um grupo, uma vez por mês, do budismo, ou sei lá, de outra religião que seja. Mas em especial esse é um caso, né, que ele faz dessa forma. E aí o vazio, uma ansiedade, uma tristeza muito profunda, e aí a gente identifica aí, peraí, mas como você está se relacionando com você e com as pessoas? Com você, aí envolve toda uma trama aí de vida, uma coisa que a gente fala do bioalinhamento, que não seria a perfeição de só um estressezinho ali que foi impactante, mas também de uma história de vida que vem ali desde a infância, envolve mãe, envolve pai, envolve comunicação familiar. E, além de tudo, hoje, por conta da pandemia, home office e tudo mais, ficou mais sozinho ainda. Então, de verdade, ele não tem ninguém, né? Ele não se relacionou, não juntou com ninguém, ou não casou, não tem filhos, sozinho. Então, essa pessoa tem um vazio. Adéia? Muitas. Tem essa pessoa que gosta de ser sozinha? Então, eu não conhecia, mas que me enganou uma vez que gostava, também era uma pessoa extremamente infeliz, com um vazio muito grande lá dentro. Aí a gente pode ser por diversos motivos, mas de fato o que eu quero trazer aqui é essa história, assim, são várias histórias que têm esse vazio. Por exemplo, às vezes a pessoa tem muito sucesso, né, e uma vasta vida financeira, enfim, tudo mais, tem também relacionamentos, tem propósito, mas não tem espiritualidade e fé. Não tem a parte que também leva ela a completar aquela alma. E aí eu falo, mas você acredita em quê, né? O que você faz, né, para nutrir isso? E a pessoa não sabe nem responder, ela talvez nem consiga entender, né, a vastidão do que é essa espiritualidade. Então, você vê que vários momentos aparece assim, ou a pessoa não está fazendo um exercício, ou a pessoa não achou o sentido de vida, de repente trabalha por trabalhar, como a Nauá falou, e não é o sentido da vida dela, não é o propósito. Então, vai ficando esses vazios aqui dentro, e a gente não sabe, né? A pessoa não sabe identificar, mas por que eu me sinto tão triste? É o que eu falei no começo, eu me sinto tão vazio, Exatamente, que eu falei, o problema é a gente achar que está tudo bem, e não está tudo bem. Uhum. Né? Mas então, nesse eu caso, acho que é isso do nesse podcast, caso, ainda não é nem que a pessoa está achando que está tudo bem, ela só não sabe de onde está vindo. Então, olha o tanto do profissional como pode ajudar, né? Tanto na área do bioalinhamento como no health coaching. Então, aí, para desequilibrar tudo isso, né, vem essa parte de alimentos secundários que você me falou. Sim, e a parte, o que você falou é muito interessante, porque virou uma epidemia isso daí da Sim, é solidão. muito importante a gente trazer. Por quê? Porque epidemia da solidão. A solidão. Sim. Tem um livro que fala o poder das relações humanas, porque no nosso corpo, do cérebro até o intestino, tem um nervo importantíssimo do nosso corpo, que é o nervo vago. Uhum. E ele é um cara que gosta de ficar mais forte pelo relacionamento, pelo fazer hobbies, por fazer o que você gosta. Então, assim, orar, acreditar, jejum, sede, tem várias coisas que fazem bem para o nosso sistema imunológico. Quando a gente resume um sistema imunológico,
não tomar alguma vitamina, ou nutrir alguma vitamina, Não tomar friagem. ou só não tomar friagem, ou não pôr o pé no chão, ou, porque minha imunidade baixou porque eu me expus ao frio. Gente, Medos. muito, assim, super incompleta, essa, quem te fala, o profissional de saúde que fala para você isso é uma pessoa que ainda não entendeu a medicina integrativa, o poder de um corpo mesmo. O corpo é muito mais complexo que isso. Essa questão da epidemia da solidão nasceu desse conceito do desapego. É verdade que a gente tem que trabalhar isso, porque temos apego excessivo às coisas, às pessoas, às situações que já não são. Então a gente fica 15 anos sofrendo por uma coisa que aconteceu já, não existe mais, e você fica revivendo aquilo. Então é disso que a gente fala quando a gente explica o desapego. Quando a gente explica que a pessoa, quando você está bem, tudo está bem. Não quer dizer que você tem que ser uma ilha. Não! A gente é interconectado, a gente é interdependente. Essa independência tóxica que estão passando para as pessoas, ela é muito destrutiva. Então, tem pessoas que acham que elas têm que ser assim, eu estou bem, eu medito, eu faço oração, eu faço atividade física, não preciso de ninguém. Mentira! A gente precisa e das pessoas. E é o contato físico que eu estou falando, não é só um online. Eu faço uma reunião online, tá tudo certo. Mas e a hora do cafezinho, que você trocava aquela ideia? Como a gente falou, faz aquela descompressão do dia, né? De repente, num papinho de 5 minutos, você, relaxei. E o seu nervo vago agradece. Isso, são uns minutos só. Então, um exemplo vivo dos alimentos primários é quando, eu gosto de dar 2 exemplos, né? As crianças, que é o que a gente estava falando antes, quando elas estão brincando, tem uma festinha, tem alguma coisa, elas estão fazendo alguma coisa que elas gostam, dificilmente elas sentem fome, porque elas estão ali. Igual a gente, quando a gente está assistindo alguma coisa que a gente gosta, ou fazendo algo assim que a gente gosta, muito um projeto que tem você super animada, você não vai sentir fome se você está ali super animada naquilo. Quando você se apaixona no começo, aquele primeiro encontro, aquele frio no estômago, a gente não come, não dorme. Não... Pena que o tempo é curto disso. Podia ser sempre. Porque fica a aquela ansiedade sensação. sempre pega a maior parte do tempo. É só reviver esses momentos, né? Então, é difícil. Então. Olha, tem que fazer Tem que difícil, mas não impossível. Hello, Yosef. Hello, maridos. Vocês estão ouvindo isso? Então, vamos começar com os pilares. Vou dar uma pequena assim, introdução. O primeiro, eu acho assim, é o mais profundo, é o que eu mais gosto e onde eu mais foco também no meu trabalho, que são os relacionamentos. Só que quando eu falo de relacionamento, eu não estou falando de relacionamento amoroso só. Inclui amoroso, inclui familiar, inclui os colegas de trabalho, inclui amigos e tudo. Só que a base de todo relacionamento na minha vida é o relacionamento que eu tenho comigo mesmo. Esse é o mais importante. O autoconhecimento é fundamental se eu quero resolver qualquer problema de relacionamento. Qualquer problema vem do autoconhecimento. Então, o problema que eu vejo em qualquer relacionamento, eu tenho que ver em mim esse problema. Então isso está diretamente ligado a quando a pessoa fala assim, ele não muda. Sim. Eu sempre pensei isso. Eu falo, cara, primeiro você tem que se mudar. Isso. Né? Você primeiro tem que entender o que você causa na outra pessoa quando você fala algo que a pessoa devolve algo que você não gosta. Isso. E às vezes você muda um detalhezinho, aquilo melhora demais. Mas é mais fácil julgar, é mais fácil a gente se vitimizar, que de repente, né, a gente fez de tudo e não deu certo, né? Então, isso. Há uma autorresponsabilidade a hora que você tem um autoconhecimento. Então, nem sempre, né, é tão legal assim para própria pessoa que não está, que eu costumo falar no bioalinhamento, está no escuro, de repente jogar um farol alto, né? Então ela, para estar tanto no bioalinhamento quanto no health coaching, ela já está ali querendo uma nova percepção da própria saúde, mudar o filtro, mudar a lente, como a gente falou no outro podcast. Então, sempre dando essa nova visão, né? A gente consegue trazer bastante autoconhecimento. Sim. Faz uns dias eu estava assistindo uma aula, eles estavam analisando o discurso do Joaquim, até anotei, Nabuco. Eu não sei muito da história daqui, né? Mas eu gostei e comecei a ouvir. E estavam falando sobre a escravidão, a importância da abolição, isso já em 1834, alguma coisa assim foi. Bolinha. Só que eu percebi
Na hora, quando eu estava ouvindo, eu percebi, gente, aquela escravidão já não existe, mas a gente ainda vive uma escravidão cruel, que destrói o ser humano de dentro para fora, destrói os relacionamentos, destrói oportunidades profissionais, pessoais, acaba com a nossa vida. E a escravidão que a gente tem aos nossos medos, as coisas que a gente viveu, o que aconteceu com a gente, aos nossos pensamentos. Porque a gente constrói como se fosse um programa automático que se nutre daquelas crenças que a gente adquiriu ao longo da vida. Então, a gente faz aquilo, um piloto automático, e a nossa vida anda sem sentido, sem rumo, mas pilotado por aquele programa automático. E é tanto padrão que é inconsciente, viu, pessoal? Não tem nada consciente aqui. Quando você acaba falando de consciência, aí vem essa autorresponsabilidade de novo. Opa, peraí, vou ter que olhar para o meu padrão, vou ter que olhar gerações de padrões, de comportamento. Aí vem a pergunta do leigo, né? Como eu faço isso? Então, por isso que você tem que estar sempre com o profissional que entenda disso, né? Sim. Que todo mundo hoje em dia, a maioria, faz terapia. Né? Então, é uma terapia específica? O bioalinhamento eu sei que é uma terapia, né? O bioalinhamento é essa parte de psicoterapia breve, né? Que em uma sessão a gente já encontra o caminho ali, por uma situação impactante que tem a ver com esse programa automático que a Nawal falou, mas que já acontece no nosso corpo a partir de uma situação impactante, inesperada, e aí, vivida com esse sentimento de solidão. Coaching? E a Health Coach vai falar das crenças, pelo Sim, que eu entendi, a gente né, fala Nawal? de crenças, como interpretar os pensamentos e algo, assim, super importante, entender que o pensamento é uma coisa e verdades é outra coisa. Porque a gente Cada um faz tem a sua verdade. dos nossos pensamentos uma realidade e às Uma vezes verdade. isso nem existe, entendeu? O nosso cérebro, ele não distingue o que já aconteceu ou o que vai acontecer no futuro. Para ele tudo é agora. Então, veio um pensamento, eu começo a ter aquelas sensações daquilo que eu vivi faz, sei lá, 10 anos. E foi triste, foi difícil e tal. Mas eu fico pensando naquilo, eu estou revivendo. O cérebro meu tirou uma corpo. foto, né? De tão impactante que foi. Ele tira uma foto, porque tem o sentido. Que nem eu falar que sou gorda, é isso? Olha lá a bronca. Olha a bronca. Olha a bronca. A imagem, né? Você vê como é a imagem. É isso que eu sempre falo para o Wafab, né? A imagem que ela construiu ao longo do tempo, que, claro, só não dependeu dela, né? Tem uma parte aí que a gente acompanha, né, de família e tudo mais. Mas, enfim, o cérebro ele tira foto, tá ligado às experiências. O que são as experiências? O que você estava sentindo de cheiro, o que você olhou, o que você ouviu, se teve gritos, a emoção cola, o grito é uma emoção que cola, Sim. o choro, enfim, tato, paladar, são todas as coisas que grudam, por isso que às vezes a gente fala até de memória afetiva, até da comida, porque o paladar, né, imagina, ele tem cheiro, tem coisa mais poderosa que a comida? Ele tem cheiro, tem uma mesa bonita, uma visualização linda, ele tem paladar, a gente come com os olhos, a gente escuta. A comidinha de mãe que lembra Ou você da avó, criança, né? da avó. Que aí a avó ainda fala assim, nossa, que conforto. delícia, né? Ainda você escuta. Quer dizer, tem todos os 5 sentidos envolvidos. Tem coisa mais poderosa que a comida? É difícil falar sobre memória afetiva. Mas isso que você Não, falou... a frustração do emagrecimento, a coisa de desde pequena, principalmente na fase difícil da adolescência, a menina querer ter um corpo bonito e não conseguir ter. Eu passei por tudo isso, né? E eu acho que é isso que aconteceu. Eu não sabia, porque hoje para mim era muito bem resolvido. Eu falava, sou gorda mesmo. Aí ela falava, aí numa das sessões, a Andréia, você não pode falar isso. E não sei o que, isso está colado e não sei o que. Até porque você vai afirmando para o cérebro uma coisa que você já acredita, né? Como a Nawal falou, a mente mente. Então, quem é que diz que você é gorda? Você mesmo. E aí a gente carrega mesmo, porque a gente começa a olhar as roupas e nada fica bom, você começa a se sentir mal por isso, né? E te tira muito da sua vaidade, essa coisa toda, né? Ao longo da vida. E já me falaram assim, né? Quer dizer, a gente está numa era, né? Toda pandemia, epidemia vem para dar o nome de uma era. E não uma era egocentrista, né? Uma era narcisista. E aí você vê crianças, né? De 14 anos fazendo plástica para ficar melhor na selfie do Instagram. Sim. Então olha como é grave o distúrbio de autoimagem, né? Autoimagem, autoestima
Podemos falar assim? Claro, sim. E a fase da adolescência eu acho que é pior, né? Depende, eu acho que tudo vem do que a gente vive na infância, ou não do que a gente vive, de como a gente interpretou o que a gente viveu na infância. Porque, assim, em casa somos em 4. Cada um interpretou a infância do mesmo Com jeito. certeza. E são os mesmos pais, as mesmas experiências. São sempre interpretações diferentes, são olhares e filtros sim. diferentes. Então, meus medos, minha dor é diferente da dor da minha irmã, do meu irmão. Cada um interpretou de um jeito. Então, quando você atinge já uma idade, aí já é responsabilidade sua você curar aquilo, você criar a cura. Eu também passei por isso de obesidade, tudo, em adolescência e tudo. Então, cheguei numa idade que eu falei, tá, eu sou gorda? Não, eu estou gorda. Olá. Eu vou mudar esse estado. E aí foi da noite pro dia? Não, porque na época não existia nem coaching, nem internet, Foi na nem, raça mesmo. nem Instagram, nem nada. Eu falei, eu vou ver, eu vou dar um jeito e conseguir. Entendeu? Então, quando eu vou falar eu sou, eu tenho que ter muito cuidado. Porque se eu estou falando eu sou tal Olha coisa, a dica. eu estou dando um comando para o meu cérebro. Isso tem que tomar muito cuidado. Sim. Então, aí... O que eu ia falar, assim, do bioalinhamento tem os setênios. Os setênios são 7 anos da nossa vida. 7. Então, assim, a construção dessa vida depende, sim, desde a infância, mas tem, lógico, algum ponto da adolescência que foi impactante, inesperado, vivido com um sentimento de solidão, que é esse impacto, né, esse trauma chato. E aí, se foi na adolescência, ok. Se foi na infância, ok. Quer dizer, a gente vai saber o lugar certo disso, porém... O que você faz com tudo isso hoje, que você é adulta? Isso é muito importante da gente falar, né? Nas sessões sempre trago o aqui e agora. Então, só importa mesmo esse momento do agora, né? O que é a sua vida agora. Mas, às vezes, vem acompanhado desses momentos de vida que são precisados de falar, né? São precisados ser interpretados. E, senão, você vai colocando para baixo do tapete, a massa só aumenta. Sim. Quando você fala, ué, mas como que eu vou fazer isso se eu nunca falei disso? Claro, não. E Como eu cheguei num câncer? Né? Isso tem, olha... É papo de uma live inteira, o né? assunto do câncer é muito bonito. A gente, inclusive, pode convidar, tem algumas ideias também. Legal. De convidar alguém também para falar sobre isso, porque o assunto do câncer, a minha família, por exemplo, quase todas as pessoas morreram de câncer. Olha lá. Com Dá câncer, aquele igual medinho. com Covid. Então, hoje, com a consciência que eu tenho já, com os cursos que eu já fiz, eu consigo entender muita coisa do que aconteceu com eles. Na época era tudo temor, tudo era medo. Pronto, agora toda a família vai morrer disso. Exato. Porque vira uma crença, né? Te falam que é genética, né? Quando na verdade o ambiente, tudo que você acredita, né? Isso. Se eu acredito que eu vou morrer de câncer, se eu tiver um câncer, eu vou morrer de câncer. E se eu escuto só câncer, eu também vou ficar criando uma situação assim como foi COVID. Com Covid. Sim. Como foi no meu caso com a obesidade. Na sua família tem muita obesidade, Vai então ser você igual. vai ser assim. Tem um diabetes, você também. Aceita, né? Aceita que por dói muito menos. tempo. Não vou aceitar. Não, é de Deus. Que de Deus? Deus só quer seu bem, né? Que é leveza. Então, assim, tomar bastante cuidado, né? Com o que a gente pensa e fala. E afirmando, né? Que joga pro universo, como as pessoas falam, Sim, né? Que na verdade, você tá, né? Vamos acreditar, sim, que cada um tem a sua vida, com seus padrões, isso sim. E isso é inconsciente coletivo, tanto familiar mesmo, né? Se eu acredito, né, que eu vou ser obesa assim como minha família, é assim que eu vou criar. Mas a geladeira também é obesa, né? Claro. Acredito que se você estava na sua família obesa, a geladeira na sua casa, você vai manter o mesmo padrão de geladeira. Então, olha como é inconsciente. A gente nasceu, sei lá, comendo requeijão, vai, né? Se bobear, morrer comendo requeijão. Quer dizer, se você não der um estalo e falar, poxa, isso aqui é um plástico, né? Ruim, né? Então, eu não vou sair desse padrão. Então, tem muitas coisas aí que a gente vai deixar vocês conscientes ao longo do tempo. Olha, tem algo que eu gosto muito, né? Um conceito que eu ouvi numa aula com o professor Samerage, ele fala da insurreição da consciência, que é quando eu decido que eu não quero mais obedecer esses pensamentos, esses padrões que Mas eu tenho. o pensamento ruim, ele sempre vem na frente do bom, né? Sim, porque a gente tá... Como a gente luta contra isso? Você escolhe deixar ele ali ou não. Você... por exemplo, eu ensino assim nas sessões, as pessoas, chegou o pensamento negativo. Aí a gente vai olhar para os pensamentos como se fossem ondas.
Você está no mar, às vezes vem uma onda maior, às vezes vem uma menor, mas você entende que são ondas que vão passar. O que te prende ao pensamento é o sentimento que você... Atrela. Isso, ao pensamento. É isso, porque o pensamento é um pensamento, pronto, passou. A gente tem 1000 pensamentos por dia, mas você só fixa em 1 ou 2, que são aqueles que você... Bitolado, então, ele só Isso. fica naquilo, às vezes, a vida inteira também, né? Aí você começa a conversar com você mesmo, tá? Isso é verdade? A maioria das vezes não é, né? Porque o pensamento é de algo que já aconteceu ou algo que vai acontecer. Não, hoje, no momento presente, geralmente a gente não tem nada. O pensamento que é tóxico, que faz mal ou negativo, é de algo que já aconteceu e não existe mais. Só que a gente fica com aquilo. E o nosso sistema nervoso, ele está sempre pronto para nos proteger, né? Então, ele identifica um perigo porque você interpretou aquilo como um perigo, ele já alerta adrenalina, cortisol, né? E aí já bagunça o sistema inteiro, né? Nossa. E aí vem o câncer. O câncer é um pouquinho mais coisas, delicado, né? merece uma live só pra ele. Mas não deixa de ser um programa biológico que seu corpo roda pra te defender. E o tumor, ele acontece a todo momento, só precisa acertar o ponto certo de fazer o exame. Então, às vezes, até o diagnóstico mata, porque é o medo que mata. Sim. Então, Mas é um assunto isso delicado. é muito profundo. É um assunto delicado. Sim, é bastante, mas é um assunto, seria bom conversar sobre isso também, porque é libertador. Eu acho que a gente merece essa liberdade. A gente vive com muito medo. Eu sempre falo, o ser humano O precisa dessa médico, dignidade. ele coloca muito medo. Eu sou uma pessoa que, quando eu vou no médico, eu tô bem. Mas, às vezes, eu vou porque eu preciso fazer um exame, como foi, por exemplo, né, um exame no joelho, e eu já fico assim, o exame pode dar alguma coisa. Sim. E aí, da queda eu vou perder os movimentos. Não sei o quê. Você já vai com medo. Catastrofiza. Você não vai assim, não vai nada. Eu vou lá só pra ver, mas tá inchado, como? Seu corpo já te deu aquele sinal, né? Agora você imagina uma senhorinha, né? Então ela vai parar de se mexer, e a gente chama isso de cinesiofobia, quer dizer, o medo de se movimentar, porque Sim. você catastrofizou um diagnóstico, né? E às vezes o jeito que foi falado também ajudou mais a deixar a pessoa mais frágil. E nosso corpo humano é muito forte, ele tem a força própria dele. Então, quando eu tô indo no médico, que eu tô com medo de um diagnóstico, o que eu devo fazer? Olha, eu acho assim, Eu acho que é dúvida de muita gente isso. É verdade. Mas eu acho que para resolver isso, a gente tem que entender, nós somos proprietários de um monte de coisa, um monte de bens, né? A gente tem casa, carro, bom, tem gente que tem avião, enfim, né? E cuida e tudo mais. Mas você é proprietária dos seus pensamentos também. Você que comanda isso, não eles te comandam. Então, vem o pensamento do exame e tal, que já aconteceu comigo. Tá. E qual é outro cenário possível? Que eu não tenho nada. E qual é o outro? Então, eu vou vendo várias opções. Por que eu deixo que esse pensamento seja a autoridade máxima na minha vida? E por que eu deixo uma pessoa falar sobre isso comigo como se eu fosse o secundário da minha saúde? Por que não o protagonista da sua própria saúde? Por que não acreditar que seu corpo tem um sistema maravilhoso de defesa? E que ele vai curar. Autorregulação. Sim. Mas Claro. você precisa entender os caminhos, né? Às vezes o próprio profissional vai te dar esses caminhos, né? Um bom profissional que te traga para esse autoconhecimento da sua própria vida, te entregue de mão beijada para você, olha, o que seja o câncer que você trouxe, eu mesmo te dou as ferramentas e a gente vai fazer junto, mas em casa daqui para frente é uma jornada, tá? A fim de subir nesse cavalo, né, e comandar ou não, você prefere ser o cavalo e ser comandado? Então, essa decisão, a escolha é só do próprio paciente, da própria pessoa, né? Sim, eu vivi isso. Faz uns anos eu fui diagnosticada com barro biliar. Você tem que operar. Nunca ouvi falar. Vesícula? Na vesícula. Pedras. Não chegou a ser pedra, era tipo barro. Um barrinho. Tá. Então, uma areia, eles sim. falam aqui no Brasil, né? Uma areia. Não, ele usou o termo barro, mesmo. Aqui no Brasil. Sim, aqui no Brasil. Nossa. Tá. Não, mas é perigoso e tal, porque pode bloquear não sei o quê, enfim. Aí eu falei, tá, olha, eu não vou operar. Não, mas você tem que tirar, porque aí pode ser uma emergência, depois, enfim, você vai viajar. Na época eu morava no Líbano ainda. Isso foi em 2019. E aí eu falei, tá, me dá 1 ano. E eu vou voltar no consultório e vou fazer o exame de novo. Mas me dá 1 ano que eu vou tentar resolver isso com o meu corpo.
claro, eu senti medo. Olha só o que é uma mulher forte com o corpo dela. Eu senti assim, tipo, meu Deus, vamos Muito lá. conhecedora dos seus próprios Aí fui, limites. né? Cheguei em casa e tal, minha mãe me super apoiou, mas também com aquela sensação de, meu Deus, se der Será alguma que eu coisa tô- na menina e tal. Meu pai, não, você tem que operar, você Se o não médico vai. falou. Aí tá, aí Não, fui. nós não estamos aqui também falando para desobedecer os médicos. Não, né? e é Porque- meu médico até hoje, ele tava Ah. falando por mim. Tá. Aí eu fui, né, viajei pro Líbano e tal, voltei. E fui fazer o exame. Também tava com aquela sensação, meu Deus, será que ainda tá? Não, mas eu não tô mais com sintomas, eu tô bem. Fiz, mas ele procurou, com ultrassom, falou, não tem nada. Eu falei, Consegui. Como você resolveu? Aí, eu fiz um detox biliar e tal, e hepático também, que eu aprendi. Fiz um curso aqui. E ela me explicou como fazer com sal de Epsom e tal. E mudei algumas coisas da minha alimentação que já era saudável. Só que eu tive que corrigir a minha digestão. Porque todo problema da vesícula vem de algum problema na digestão. Que no meu caso, eu estava com baixa acidez estomacal. Olha, Então- geralmente as pessoas sofrem com acidez, né? Mas é que essa sensação de acidez vem Da de- baixa. da baixa acidez. É quem está com acidez, não é porque está com acidez alta, é porque está com acidez baixa. O refluxo e isso e tal, vem disso. E, Então, na osteopatia ainda a gente vai cuidar da parte do nervinho da coluna que sai para levar pro estômago. é. Então é toda a parte visceral mesmo da osteopatia para acelerar essa cicatrização e essa vascularização. Então, às vezes o paciente, 6 meses depois, mesmo sem fazer Sim. a dieta com uma pessoa específica, vai fazer o exame e cadê as pedrinhas? Então Sim. não tem mais. Às vezes a pessoa queria operar assim, sabe aquele Isso, querer? Conheço uma pessoa que já vai ter que ouvir esse podcast. Muitas, né? Sofreu com operação. Não, a maioria, a gente tá falando de uma minoria. Esse papo é para uma Não. minoria, mas a gente gostaria que chegasse Sim. uma maioria. Então compartilha aí com quem tem esses eu falo problemas. para todo mundo, gente, calma. Primeiro toma vinagre de maçã, limão, faz isso, faz aquilo, espera um ano e vê. Porque, gente, se tá ali é porque é seu. E tem Por que também o seu tirar? porquê, né? Não, o corpo não precisa disso. Quem disse que o corpo não precisa? Imagina os, Você né, diz da vesícula, né? a Que medi- todo mundo fala que vive sem porque a medicina vesícula. oriental tem um meridiano de circulação e energia só da vesícula. Olha como ela é tão importante. Olha, eu não sabia. Que interessante, É ó. super. E a gente fala, ué, cadê a causa, né? Tanto emocional quanto física, né? Então tem duas coisas acontecendo que são bem Sim. Então, importantes. agora vamos para o segundo pilar, que seria a profissão, né? A profissão, assim, o que a gente faz todo dia pode ser a nossa profissão, mas pode não ser também. Hoje, a gente tem muito esse conceito de propósito, né? Que está muito... Em alta, né? Sim, e Mas a pessoa fica tão virou né, um pensando... peso, porque as pessoas Isso. acham que tenho que achar meu propósito. Então, o propósito tem que ser chegar na lua a pé. Gente, não. Pode ser teu Aí eu propósito. preciso procurar uma coisa diferente pra fazer. Sim. Não, você é o que você é. Tem que respeitar esse relacionamento com você. Isso. Então, por exemplo, quem confecciona roupa, quem fabrica móveis e tal, pode ser um produtor pequeno, pode ser grande, mas já acha que não, o que ele faz não aporta valor. Como não? Se você confecciona roupa, por exemplo, que é o que eu estava conversando com ela quando a gente se conheceu. Quem confecciona roupa, você está entregando, ajudando a pessoa a melhorar, né? Elevar a autoestima, autoimagem. Talvez essa pessoa, usando a roupa que você confeccionou, foi num encontro. E como ela estava com a autoestima boa e tal, acabou dando certo o relacionamento. Casou, formou uma família. Você ajudou uma família a acontecer. Então, você não pode menosprezar o que você faz. Todo o trabalho, toda a profissão, tudo que você faz, mesmo se não é uma profissão, você entrega algo importante ao mundo. Então, essa era para a parte da profissão. Eu sempre gosto de trazer a parte das mães e donas de casa, porque sim. somos de uma sociedade que é árabe, muçulmana, e tem muito questionamento em relação a isso. E tem muitas, pelo menos até em outras sociedades, que gostam mesmo de ser mãe, Claro. estão completas e felizes em relação a isso. Só sejam sinceras com vocês, né? Então, assim, não preciso procurar vender roupa se eu tô feliz fazendo isso, né? Tá me Isso. nutrindo, tá Isso. bom pro meu coração, tá bom pra minha mente, eu tô confortável, né? Então, Sim. se eu sou uma dona de casa, eu tenho toda a minha rotina, cuido da casa, dos filhos, né? Ajudo o marido, enfim.
São diversas coisas que é o propósito, né? É o sentido de vida, né? É o que bate o coração, então também tá tudo bem. Legal. Gente, vamos partir para a finalização, porque, cara, se a gente for ficar falando aqui, vai ter muito assunto. Vão ser vários podcasts, né? Vão ser vários podcasts aí, gente. Tem muita novidade aí para frente e a gente tem muito assunto aí para debater sobre nosso essencial, que somos nós mesmas. E eu queria fazer um ping-pong rápido aqui, né? Eu acho que isso traz aí em 2 palavrinhas o que é essencial para você. O essencial para mim é cuidar de mim e das pessoas ao meu redor e compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Para mim é espiritualidade e relacionamentos. É o essencial da vida. Perfeito. E felicidade. Se sentir bem desde do sair de casa ao voltar, mas com aquela sensação de missão cumprida. Para mim, felicidade é confiar no invisível. Assim, conseguir confiar que tudo está acontecendo assim, perfeitamente como tem que ser. Não segundo o que eu quero, mas por um plano divino. Isso para mim é felicidade. Dor. Rejeição. Total, né? Alerta para o autoconhecimento. Perfeito. Bem isso, alerta para o autoconhecimento. Mas porque aqui a ideia é desmistificar a dor. Foi bem porque o que ela dor... falou. Vamos operar. Não, calma, eu preciso me conhecer. Preciso entender. Peraí, isso essa tudo. dor veio para me alertar de alguma coisa. O que está faltando eu enxergar? Você nunca vai sair de um processo de dor, doença, sem uma evolução interna. Essa é a ideia do bioalinhamento. Perfeito. Gente, eu queria aproveitar e divulgar os nossos instas, né? Para quem quiser nos seguir, o meu é o AFA_Smiley. O meu é doutora, DRA, André IA Maslon. E o meu é Nawal M Coach. No meu Instagram, o meu Instagram é mais profissional da minha área, eu não sou da área da saúde, mas também sempre procuro postar uma coisa ou outra que eu aprendo, que eu posso também levar de conhecimento, né, como leiga no assunto. André, o que você mais posta lá? Quais os assuntos que você mais fala no seu Instagram? Então, eu compartilho meus conhecimentos na área da saúde, mas tentando trazer essa ideia, esse modelo biopsicossocial que foi tão abandonado. Nossa, biopsicossocial. Porque tem biológico, psico, né, que é todas as nossas mentalidades e tudo que passa pela nossa vida, e o social, que é isso, né, as relações como são importantes, né? Então, assim, sair daquele modelo quadradão, né, que foi muito colocado pra gente, que o físico coitada, né, tem alguma coisa ali, é o acaso. Não, nunca vai ser o acaso. Gente, olha, mas eu vou falar pra vocês, eu conheço, tá? Resumidamente, você chega lá e ela tem uma mãozinha bem pesada. Não vai espantar. Ela linka tudo. Aqui a mão é o estômago, GPS. Aqui, ó, isso aqui tá linkado com a dor não sei da onde. E ela vai lá e ela te dá umas... as mãos que sentem, veem ela e percebem. Trabalha a respiração, ela te... Leva pro momento do agora, no autoconhecimento. Talenteira. Também tem. Te bota pra fazer exercício. Ou seja, né? Vem Ou pra seja, vida. eu acabei com o como é que biopsicossocial. Biopsicossocial. Acabei com ele agora. Mas é isso aí. Tudo tá interligado. Tudo tá interligado. E você, a vida está no movimento. Eu foco mais na parte de amor próprio, autoestima, autoimagem, relacionamentos. E ainda, porque a minha parte era mais focada o meu trabalho era mais focado em alimentação. Eu gosto muito de criar receitas gostosas. Também vou acabar com ela. Vai ter o gourmet. Vai ter o pausa para o essencial gourmet. Já fiquei sabendo que ela fez receita de granola. Eu nunca vi isso na minha vida, mas eu vou tentar caçar pro próximo aqui, pra vocês entenderem o que é esse raio de fazer granola que não compra no saquinho no mercado. Tá bom. Tá bom. Eu ainda, de vez em quando, uma vez por mês... Um vídeo ou 2 vídeos são de receitas, porque eu gosto. Tem receita, viu? Eu lembrei da granola, falou da receita. É isso aí, gente. Queria mandar um beijo para todos e acompanhe os próximos episódios. Em pausa para o essencial. Obrigada, Nawal. Obrigada, Wafá. Obrigada Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.